Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos fazer aqui a análise de mais uma sugestão e dessa vez do meu amigo Eurico Nicásio. Mandou aí um rock and roll pra gente, então nós vamos analisar Fear of the Dark. Ele mandou algumas outras também, mas eu decidi pegar uma que é um pouco mais popular aí para pegar um conceito bem interessante e hoje nós vamos falar sobre preposições e artigos. Inclusive não vamos aprender apenas inglês, vamos aprender um pouco de português também, fazendo aí uma revisão gramatical aí de alguns conceitos que muitas pessoas esquecem e que é bastante importante na hora da gente falar um segundo idioma, um terceiro idioma, enfim, alguns conceitos aí relativos a preposições e a artigos. Mas antes de mais nada, vamos lá. Claro, deixa aí sua curtida já se você puder nos ajudar, né? Estamos aí a cada dia melhorando o nosso canal, então seu apoio é de extrema importância e eu já agradeço também imensamente a todo mundo que está mandando sugestão, que está mandando mensagem, enfim, e que está, claro, acompanhando aí os nossos vídeos aqui do canal, tá bom? Muito obrigado aí para você. Obrigado, Eurico, por ter mandado essa sugestão aí, muito legal e que me lembra a minha adolescência, quando eu descobri o rock and roll, né? Então, minha segunda banda favorita, ou melhor, minha banda favorita era o Iron Maiden, mas o meu cantor favorito era o Ozzy, então eu curtia bastante Ozzy, mesmo na carreira solo, e em segundo lugar, no geral, vinha o Iron Maiden. Então é uma música que na minha época fazia bastante sucesso e hoje em dia é um grande clássico, né, do Iron. Então vamos lá, vamos começar como sempre com a leitura, né? E aí eu vou explicar, vamos fazer uma rápida tradução, mas eu vou pegar aí alguns conceitos bem importantes para serem trabalhados. Então, Iron Maiden, Fear of the Dark, letra todo mundo já conhece, né? I am a man who walks alone, and when I'm walking a dark road at night or strolling through the park, when the light begins to change, sometimes I feel a little strange, a little anxious when it's dark. Fear of the dark, fear of the dark. I have a constant fear that something's always near. Fear of the dark, fear of the dark. I have a phobia that someone's always there. Have you ever run your fingers down the wall and have you felt your neck skin crawl when you're searching for the light? Sometimes when you're scared to take a look at the corner of the room, you've sensed that something's watching you. Have you ever been alone at night, thought you heard footsteps behind, and turned around and no one's there? And as you quicken up your pace, you find it hard to look again because you're sure there's someone there. Fear of the dark, etc, etc, etc. Então vamos lá. Um ponto importante aqui que a gente vai pegar bastante é o próprio título da música, que é o medo do escuro. Ai, né? Pelo amor de Deus, os caras são todo heavy metal lá com Ed, enfim, e tem medo do escuro. Inclusive, essa música foi de fato inspirada deixa eu lembrar, foi o Steve Harris o nome dele, eu acho, que realmente tinha o medo de escuro e ele foi quem escreveu a música. Para quem não sabe, Steve Harris ele é o baixista, né, do Iron Maiden e é o principal compositor, né? Então quase que eu esqueci o nome dele, mas é Steve Harris mesmo, né? Então ele realmente tem medo de escuro, olha só que coisa, né? E então ele fez esta música. Então, Fear of the Dark significa, claro, medo do escuro, para ser mais exato, e a gente vai falar um pouquinho de todos esses detalhes, né? I am a man who walks alone, sou um homem que anda sozinho, and when I'm walking a dark road, quando estou caminhando, quando estou andando, né, por um caminho escuro, por uma estrada escura, enfim, at night or strolling through the park, à noite ou caminhando, passeando pelo parque, né, através do parque, when the light begins to change, quando a luz começa a mudar. Sometimes I feel a little strange, às vezes eu me sinto um pouco estranho, me sinto meio estranho. A little anxious when it's dark, um pouco ansioso quando está escuro.
Fear of the dark, medo do escuro. Fear of the dark, medo do escuro. I have a constant fear, eu tenho um medo constante. That something's always near, que algo sempre está perto, que algo sempre está por perto. Fear of the dark, fear of the dark. I have a phobia that someone's always there. Eu tenho uma fobia de que alguém sempre está lá, né? Have you run your fingers down the wall? Você já correu os seus dedos, né, pela parede, né? Então, run down. Nesse caso aqui, está falando, né, de correr os seus dedos pela parede. Você já passou os seus dedos pela parede? And have you felt your neck skin crawl? Então, your neck skin crawl, basicamente a sua pele, né, a pele do seu pescoço se eriçar, né? When you're searching for the light, quando você está procurando pela luz. Então ele está basicamente descrevendo uma cena, o cara está tentando achar a luz lá e tal, cadê essa bodega de luz e tal, e ele sente um arrepio, né? E até a pele dele sente, né? Enfim. Sometimes when you're scared, às vezes quando você está assustado, to take a look, né? Você está com medo, né? De dar uma olhada at the corner of the room, no canto da sala ou do quarto, enfim, de algum cômodo, né? You've sensed that something's watching you. Você sentiu que algo está te observando. Have you ever been alone at night? Você já esteve sozinho à noite? Thought you heard footsteps behind. E pensou que ouviu alguns passos atrás, né? And turned around and no one's there. E olhou para trás e não tinha ninguém, né? And as you quicken up your pace, e conforme você acelera o seu passo, you find it hard to look again. Você acha difícil olhar de novo, né? É melhor não olhar de novo. Because you're sure there's someone there. Porque você tem certeza que tem alguém lá. Estou até, inclusive, pensando, esta música ela tem bastante present perfect. Já decidi, eu vou fazer a segunda parte, inclusive, dessa análise. Então, hoje a gente vai falar sobre preposições e artigos, mas depois a gente vai voltar a ela para falar um pouquinho mais de present perfect. Ela tem muito present perfect, né? Que, para você que não lembra, present perfect é essa estrutura aqui, ó. Have you run, né? Então, ele está perguntando have you run. Aqui o verbo auxiliar to have, mais o verbo no particípio run, né? E muitas pessoas até esquecem que esse run, na verdade, é o particípio, por conta de que ele é parecido, não com o passado, mas dessa vez ele é parecido com o presente do verbo to run, assim como o verbo to come também. O particípio do verbo to come é come, e o particípio do verbo to run também é run. Bom, mas vamos lá, vamos para o que eu queria falar. Vamos falar de preposição. O que é uma preposição e o que é um artigo? Vamos falar dessas duas coisas. Primeiro, a preposição é aquela palavrinha que faz uma conexão entre dois outros termos, né? Então, quando eu digo assim, por exemplo, eu falo de você, a preposição aqui é de. Então, a gente pode colocar diferentes preposições aí e está mostrando a relação do que eu falo com o objeto, que no caso é você. Então, eu falo de você, eu falo com você, eu falo sem você, eu falo por você. Veja, a ação é a mesma, o sujeito, ou seja, quem está agindo é o mesmo, nada muda, eu posso estar falando até a mesma coisa, só que o que muda é a relação de tudo isso com o objeto, ou seja, com você, né? Então, eu falo de você, então é uma relação diferente. Eu falo por você, então é outra relação, né? Então, são relações que são demonstradas através de diferentes preposições. Nós temos usos, enfim, os usos comuns de preposições e também temos usos de regência verbal, mas isso também fica para outro vídeo, porque senão esse vídeo aqui vai ficar longo demais. Bom, ainda mais um adendo, lembrando que o número de preposições em inglês e em português é bastante diferente, tá bom, gente? Em inglês, nós temos mais de 70 preposições, enquanto em português, se não me engano, são 17 preposições. Isso porque muitas palavras que consideramos advérbios em português, em inglês são consideradas também
preposições. Então, a própria ideia do que é uma preposição é diferente em inglês e português, tá? Mas, enfim, vamos voltar. Eu gosto muito de falar para os meus alunos o seguinte: quando você precisa gravar alguma coisa, pegue um exemplo e sempre mantenha ele na sua cabeça. Então, Fear of the Dark é um exemplo muito bom. Por que digo isso? Você que está com inglês aí intermediário, você precisa se atentar muito a isso. Por quê? É muito comum que o aluno que já consegue falar, que ele já não é básico, ele muitas vezes esquece a preposição ou o artigo. E por que isso acontece? Aí vamos à nossa explicação do português. Eu já expliquei o que é a preposição rapidamente, e aí falta a gente entender o que é também um artigo, né? Artigo é muito simples, gente. É quando eu falo o, a, os, as, uns, uma, umas. Esses são os artigos em português, mas hoje falaremos apenas dos artigos definidos, ou seja, o, os, a, as, ok? Para simplificar. Então, qual que é a treta do português? A treta do português é essa aqui que já está na tela, né? Nós juntamos a preposição com o artigo. Então, o que a gente faz aqui? Ó? Pelo, pela, do, da, no, na, ao, a. Por que muita gente não consegue se lembrar dessa regrinha do a com acento grave, né? Lembrando que o nome do acento é acento grave. O evento é a crase, tá, gente? Isso daí as pessoas muitas vezes não sabem, mas eu vou explicar com calma. O que acontece em português é que pelo é a junção de por, ou é como se estivesse falando por o, por a, né? Não estou falando palavrão. E a mesma coisa aqui você pode acompanhar aí com as outras preposições, né? Ou seja, nós juntamos duas palavras para indicar, né? A gente passa a indicar uma coisa só. Então vamos fazer aí uma rápida explicação. Então, o que acontece? Em português eu falo pelo, só que na maioria de outros idiomas, né, essa junção não é muito comum. Essa junção acontece um pouquinho em espanhol, mas só com de e ainda no masculino. Acontece também um pouquinho no francês, mas não tão de maneira abrangente, e também no alemão. Só que geralmente é um caso ou outro. Aqui em português não, a gente tem muito mais casos, né? Eu vou só falar do singular, mas você sabe que você pode extrapolar essa ideia também para o plural, tá? Então, o que é o artigo? Nós falamos da preposição, mas o que é o artigo? Parece simples, né? São esse conjunto de palavrinhas, mas qual que é a função verdadeira do artigo? Se você acompanha aqui os vídeos do canal, você já deve saber que, na verdade, muitas coisas que falam por aí do artigo é mentira. É mentira que a função dele, por exemplo, é indicar se é masculino ou feminino. Também é mentira que a função dele é indicar singular ou plural. Essas não são as verdadeiras funções do artigo. Essas são funções acidentais do artigo, tá? Nós sabemos se é masculino, feminino, singular ou plural por uma questão de concordância. O artigo ele tem que ter concordância com o substantivo. Ou seja, se o substantivo é masculino, o artigo tem que concordar. É isso, mas a função dele não é demonstrar isso não. Tá bom, gente? Muita gente fala isso por aí, mas tá errado. E não interessa se for falar, veio de sei lá, não importa. Tá errado. A mesma coisa, por exemplo, o adjetivo. A gente nunca fala, a função do adjetivo é mostrar gênero. Claro que não. A gente sabe que a função do adjetivo é atribuir qualidade ao substantivo. Essa é a função principal. Ele pode até demonstrar gênero, pode até demonstrar número, mas são funções secundárias causadas pela concordância, ok? O artigo é a mesma coisa. A grande função do artigo é simplesmente ser um marcador de substantivo. Isso acontece por dois motivos.
muitas palavras podem ser empregadas como mais de uma coisa. Então, é comum que eu tenha mais de um significado para a mesma palavra e mais de uma classificação, inclusive morfológica, para uma palavra. É o caso da palavra light, né? Eu já devo até ter dado esse mesmo exemplo em algum outro vídeo, mas vamos repeti-lo. Light, ele pode ser, se for verbo, ele é acender. Se for substantivo, ele é luz. E se for adjetivo, ele é leve. Ou seja, vejam só, a mesma palavra, ela tem 3 significados distintos, né? Com três tipos, com 3 classificações morfológicas distintas. Então, se eu só falo light, eu vou saber se eu estou falando do verbo, se eu estou falando do adjetivo, se eu estou falando, enfim, do substantivo. Eu não sei. Eu preciso de contextualização e eu preciso de demarcações, e o artigo é uma espécie de demarcação para o substantivo. Esta é simplesmente a função de um artigo, é demarcar o substantivo, ainda que muitas vezes ele não esteja imediatamente na sequência, mas ele sempre avisa que tem um substantivo vindo aí. Outra função é que ele inclusive transforma o substantivo, na verdade, transforma outros tipos de palavras em substantivo, ok? Isso também acontece só por adicionar o artigo. Você coloca lá o artigo e aí você transforma outros tipos de palavra em substantivo. Mas, sem mais delongas, o que a gente precisa lembrar? É que estas junções, que em português são uma coisa só, né, por serem junções, claro, elas geralmente são tratadas de maneira separada. Aliás, geralmente não, sempre são tratadas de maneira diferente. O que acontece é que muitas vezes nós não temos o artigo em inglês por outras regras. Mas lembre-se, se eu quero falar pelo, né, eu falo, ele passou pela porta, por exemplo, eu vou dizer algo como he walked by the door. Então, muitas vezes as pessoas falam, he walked by door. Não, está errado. He walked by the door. Né? A porta do carro, the door of the car. Porque eu estou falando do carro. Então, em inglês, eu tenho que indicar a preposição. Por exemplo, por, pode ser for, dependendo da situação, ou by. E depois indicar o artigo, que é o. Então, eu vou falar for the, by the, e assim por diante. Pela, a mesma coisa. For the, by the. Do, of the, ou from the. Né? Da, a mesma coisa. No, on the, in the, at the, depende sempre do contexto, enfim, da peculiaridade da situação, né? E na, a mesma coisa. Então, ao, a mesma coisa. A, o. Um a, isso daqui só para revisar um pouquinho de português. Um a é a preposição, lembra? Ele é similar ao para, tá? Então, quando eu digo assim, eu vou ao mercado, quer dizer que eu vou para o mercado. O a que leva a crase, na verdade, lembre-se, crase é o evento, né? O acento se chama acento grave, né? Indicador, né, da crase, né? Então, nós temos a junção de duas coisas. Então, quando a gente tem essa crase, sempre estamos falando de algo no feminino, de um substantivo feminino. Então, eu vou ao mercado, né? Eu vou ao mercado e eu vou à praia, que é a junção da preposição a, que é similar, a preposição a é similar a para, mais o artigo definido feminino, né? Que é o contrário do o. Tá bom, gente? Cuidado, muita gente erra isso, eu vejo esse erro com muita frequência. E é a mesma coisa se eu quiser colocar no plural. Eu vou
às praias, né? Porque é sinônimo, neste caso, de dizer eu vou para as praias. E aí, se eu quiser dizer isso em inglês, eu digo I go to the. Muitas pessoas acabam comendo bola com isso. Então, I go to the market. Eu vou ao mercado. I go to the beach. Eu vou à praia. E assim por diante. Bom, espero que essa revisão não só do inglês como do próprio português tenha ajudado você, né, com essa a partir disso, lembre-se, então grave Fear of the Dark. Isso é sempre importante, porque a preposição que eu mais vejo as pessoas comendo, que eu vejo mais meus alunos errando, é justamente o off. O pessoal esquece o off, né? Então, inclusive, eu vou até mandar esse vídeo para um pessoal, para justamente lembrar. Se você se lembra, né? Então, toda a regrinha, gente, que você tiver, sempre pegue aí uma música, alguma coisa assim, e grave pelo menos uma frase da música, porque fica automático de você transportar isso para outro conteúdo, para outra frase que você for formar. Então, Fear of the Dark, lembre-se, medo do escuro, para ser mais exato, ok? Claro que existem nuances aí da diferença do próprio uso de artigo no inglês ou no português, mas enfim, a ideia geral era essa. Muito obrigado para você que assistiu até aqui e até a próxima. Prometo que volto aí com outra análise de Fear of the Dark, dessa vez falando um pouco mais do Present Perfect, ok? Valeu e até a próxima.